Tá no ar mais um Papo de Cena do Grupo Jogo. Hoje eu vou conversar com um cara que, antes de conhecer ele, eu já tinha visto as peças dele. Porque ele é inúmeras coisas do mundo artístico. Encenador, performer, professor. Ele é fundador da companhia Espaço em Branco. E ele investiga a linguagem do vídeo, da performance, da dança, da música, da poesia. Ele já produziu inúmeras obras com uma dramaturgia e trilhas sonoras que conjugam sempre com arte e tecnologia. No seu currículo de encenador estão espetáculos de grande sucesso, como Andy e Ed, do texto de Jones Camargo, Teresa e o Aquário, Alice, Anatomia da Boneca, Love Me Boy, Kill Me Machine e Prata Paraíso, que venceu o Prêmio Açorianos de Melhor Espetáculo 2017. A Fome, que muita gente assistiu com performance de Cis Venturini, o espetáculo recebeu o prêmio de Melhor Dramaturgia no Prêmio Açorianos de 2018 e Melhor Atriz do Prêmio Braskem para Cici Bettina Venturim. João de Ricardo também já foi contemplado no edital Transit, promovido pelo Instituto Goethe de Porto Alegre, com a peça Tocar Paraíso, a partir do texto de Thomas Cook, que rendeu ao João de Ricardo o prêmio de melhor direção do ano de 2020. Seja bem-vindo, JDR. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem está nos assistindo. Eu acho que na internet é politempo, né? É qualquer tempo. Vocês se virem nessa edição que eu não vou repetir. E agora a gente vai pro quadro Quem é João de Ricardo? No tempo de eu vou bolar 2 tabaquinhos. E João de Ricardo vai se descrevendo enquanto eu vou fazendo essa bolagem. Quem é João de Ricardo? Então, João de Ricardo é um homem, uma pessoa de teatro. Desde criança eu faço teatro, e o teatro tem um papel na minha vida fundamental para muito além da profissão. O teatro criou um espaço para eu me desenvolver enquanto ser humano. Então eu digo que eu sou uma pessoa de teatro. Eu tive a sorte de ter tido a minha educação numa escola que tinha teatro no currículo, eu tive um ótimo professor. Um grande evento para mim era ver as peças criadas pelo grupo de teatro do colégio. Pois além das aulas do currículo, o colégio tinha essa maravilha de ter um grupo que montava peças todos os anos extracurricular. Mas era só para quem estivesse no segundo grau. Então, me criei vendo as peças do grupo e almejando chegar no primeiro ano do segundo grau para conseguir entrar. E de fato, quando eu fui pro segundo grau, entrei no grupo, fiz 3 espetáculos lá, eu saí em 94 do colégio, já tendo no meu currículo um Brecht, porque o nosso professor era totalmente true, verdadeiro, e ele, tipo assim, nos dava Stanislavski pra ler. A gente encenou 3 cenas de terror e miséria do Terceiro Reich, e isso eu tinha, 16 anos. E eu entrei na URGS com 17. E nessa transição entre o colégio e a URGS, eu fazia oficinas de teatro na Terreira da Tribo. Então, o Oi Nós e a encenação do Fausto deles foi mais ou menos que o meu portal de entrada no entendimento de um fazer teatral total que mais ou menos assim fundou e guia o meu pensamento meio que até hoje. Estão feitos os 2 tabaquinhos. Tá vendo como é que se começa a ser um diretor de teatro? Não tem como dar errado fazendo miséria do Terceiro Reich, terror e miséria do Terceiro Reich na escola, já saindo com 16 anos pra dentro da faculdade. Muito cedo, né, João? 16, 17 anos na faculdade. Tanto que a minha formação eu entrei para ser ator. Então, com 21 eu estava formado como ator e eu vi que, não tinha... É que não tinha nada a ver, mas não dava conta do meu furor criativo e teatral, assim. Então, eu pedi permanência, aí eu fiz direção
E foi na direção que eu me encontrei de fato, assim. E é uma história doida, porque eu me encontrei radicalmente enquanto diretor, só que eu nunca deixei de ser ator. Só que nas minhas primeiras encenações, eu formei a companhia Espaço em Branco em 2004, né, um tempo depois. E no começo, nas primeiras encenações da companhia, eu ainda estava assim, numa posição de diretor ainda muito por trás da cena. Só que quem conhece meu trabalho atual sabe que essa não é a minha vibe. Eu sou um ator que dirige. Eu dirijo a partir da cena. Eu dirijo a partir da minha experiência de ator. Então, a minha relação com os meus atores é completa, e com todos os profissionais que trabalham comigo, é completamente horizontal e física, né? Então, isso que faz eu ser tipo, professor e diretor, porque para mim, em primeiro lugar, o teatro é um espaço de encontro e um espaço de trocas humanas, né? Então, depois das minhas primeiras 2 encenações de Extinção e Endiide, em Tereza o Aquário já começa a aparecer o que hoje é radical na minha cena, que é a minha presença dentro do palco. Só que essa presença foi se afirmando, porque foi se afirmando cada vez mais no meu trabalho. E no começo, assim, nas primeiras vezes, eu só tava ali, tipo, operando vídeo, operando luz de dentro de cena, trazendo um elemento cênico pro ator, dizendo alguma coisinha. Eu fiz, tipo assim, uma trajetória ao contrário, até começar a atuar mesmo. Então agora eu tô atuando nos meus espetáculos. Eu dou texto, eu tenho personagem, eu faço tudo, assim. É indicado a prêmio de melhor ator. Né? Isso é engraçado. João, se a peça fosse... Se a peça fosse um jogo, onde basicamente eu vou te dar um texto e tu vai criar uma concepção para esse texto. Me dizer por que ele é um clássico e merece ser montado nos dias de hoje. Por que João de Ricardo montaria essa peça e como essa peça seria se essa peça fosse As Três Irmãs de Anton Chekhov. Porém, João, eu tenho 1 minuto. Todo edital tem um tempo de defesa. 2 minutos para aprovar o projeto de João de Ricardo para a peça As Três Irmãs. Valendo. Hoje em dia, eu montaria As Três Irmãs com uma pegada meio beckettiana, explorando o absurdo da condição delas, de estarem presas num passado, né, que é ligado à cidade de Moscou. Então, uma peça sobre sonhos fracassados e sobre estar não conseguindo se mover em direção ao futuro por estar completamente submerso no passado. Como eu disse antes, eu talvez explorasse um lado mais beckettiano, mais o absurdo dessas situações, despindo a cena das características realistas, utilizando o que eu venho utilizando sempre. O nome da minha companhia é Espaço em Branco, então eu utilizaria um espaço vazio, daria completo foco na corporalidade dos atores e gostaria de trabalhar com um elenco sênior. Eu gostaria de, para fazer As Três Irmãs de Anton Chekhov, eu gostaria de trabalhar com atores e com atrizes com mais de 50 anos, de 50 para cima, 50, 60, 70, 80. Eu gostaria que a Irina, que fosse a mais jovenzinha, fosse uma atriz de pelo menos uns 60 anos. Ai, já não posso fazer mais a peça do João de Ricardo. Eu ainda não tenho 60 anos, mas em breve terei. Essa seria a minha concepção. Trabalharia o tema da velhice, do envelhecimento, assim, e colocando no Brasil de hoje toda a questão da fobia que se tem ao envelhecimento, né? Do que fazer com os aposentados, o que fazer com o corpo que envelhece, o que fazer consigo mesmo. Mas não é algo que eu faria agora. Eu não tô velho o suficiente para isso. Marés de palavras e lixo trazem memórias e dejetos deixados por uma civilização que há muito habitou e dizimou a terra. Na Manaus, do boom da borracha, os barões encomendam a construção do Teatro Amazonas a um idealista arquiteto alemão. Novos tempos para novos homens. Essa jornada apocalíptica agora é apenas um hard disk abandonado no espaço. Fragmentos editados e arquivos corrompidos.
Uma peça repleta de corpos afogados em glitches cacofônicos e ruídos tropicais. Quinoteatro. O palco tornou-se tela. Eu fiz merda no passado. João, alguma coisa ou alguma obra que foi dirigida e que talvez você não repetiria? Uma história curiosa ou um acontecimento que não cabe mais no tempo de hoje e que a gente já fez? Ou qualquer outra coisa que eu não voltaria atrás porque estas merdas cagadas não voltam ao cu? Eu não me arrependo, eu acho que de nada que eu fiz, eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Mas as coisas que eu fiz tem coisas engraçadas, assim. Como eu era muito jovenzinho e antes de me tornar diretor, eu fiz teatro infantil. E é uma coisa que eu... E ator de teatro infantil, eu fiz a roupa nova do rei nos anos 90. Tipo, em 98, 98, eu acho. Direção de quem? Direção de Gessé Oliveira. Foi engraçado, mas eu era muito imaturo. E eu fazia o rei. Essa questão da imaturidade plus teatro infantil, assim, então acabou sendo uma coisa que não foi muito legal pra mim, assim. Foi legal na época, me deu estrada, óbvio. Fez conhecer um monte de gente interessante, colegas que estão espalhados pelo mundo hoje em dia. Agora, eu não me vejo mais atuando numa peça infantil, assim. Principalmente sendo um reizinho, assim. Eu acho que não tem nada a ver. Rapidinhas, João. O coração de João é um espaço em branco? Não sei se é um espaço em branco, talvez seja um espaço mais sombrio. Tem fog. Muita fog. Exatamente, eu acho que é um espaço cheio de fog e luzes piscantes, talvez, assim. O João de Ricardo é irmão do Paulo Ricardo? Eu não sei quem é Paulo Ricardo. Mas não sou irmão de Paulo Ricardo, eu sou irmão do Lucas e do Matheus. O que vai acontecer com a usina do gasômetro? Eu sonhei que a usina do gasômetro tava toda pintada de branco e eu tava numa inauguração colocando o logotipo da companhia Espaço em Branco com um guindaste. E que a usina do gasômetro era agora um grande centro cultural e que inclusive os grupos tinham seus logotipos colocados na fachada, mas de uma forma assim, tipo, linda, Bauhaus, com as letras, tipo, em metal sendo colocadas na fachada, uma coisa, tipo, inacreditável, assim. Claro que esse sonho é um sonho completamente doido, né, porque a gente sabe que a usina se transformou numa catacumba, é uma coisa horrorosa. Eu fiz a última apresentação que aconteceu na usina. Eu fiz um espetáculo lá chamado A Infestação, em cima da Metamorfose, do Franz Kafka. Cada pessoa que foi assistir o espetáculo, eu escrevi o nome dessa pessoa nas paredes do corredor. E foram mais de 50 pessoas. A peça refletiu exatamente sobre o processo que a gente estava vivendo na usina do gasômetro naquele momento, sabe? Diversos grupos teatrais sendo transformados em baratas e sendo detetizados do local. Então, tipo, o terceiro ato da peça simplesmente eram os atores retirando para fora da sala todo o material que a gente havia acumulado lá em 4 anos. Mas assim, todo o material. Nesse dia, que foram mais de 50 pessoas, as pessoas incorporaram a infestação e começaram a tirar as coisas junto com os atores. E começaram a gritar e cantar e desenhar coisas nas paredes. Será que essas coisas estão lá ainda? Se não foram pintadas, estão lá. Acha que é superior, mas é escravagista e especista. E mais, muito mais que isso, faz muita merda. Somos os homens de mãos armadas
somos uns merda. Por favor, não! Complete a frase. Para dirigir um espetáculo, eu cobro Dinheiro. Mas para algumas pessoas queridíssimas eu dirigiria do nada, só que o nome delas é secreto. Teatro digital é teatro? Com certeza, teatro digital é teatro. Tanto que tá no nome, teatro digital. Se tivesse teatro, se fosse só digital, aí não seria teatro. Mensagem por WhatsApp. Complete a frase com o seu corretor de texto a partir da frase que eu vou sugerir. A arte e a tecnologia... Olha só que lindo. A arte é a tecnologia de onde você é muito bonito. Não tem nenhum EE. É só, tipo, de onde você é muito bonito. Muito bonito. Ah, Muito bom. Chegamos no final de mais um Papo de Cena. Conversa maravilhosa com o João de Ricardo. Mas antes do João de Ricardo se despedir, o que João de Ricardo precisa verbalizar e deixar registrado nas redes eternamente? talvez o que eu queira deixar registrado é meu desejo de uma volta mais efetiva, assim, de todas as cadeias criativas presenciais, das artes do corpo, da dança, do circo, do teatro, de todas as manifestações físicas do encontro estão voltando. Eu quero voltar, eu quero deixar registrado talvez isso, assim, meu desejo de encontro face-to-face, porque eu fiz muito teatro digital durante a pandemia. Foi bem doido, assim, mas eu não parei nem um segundo durante a pandemia. Eu produzi um espetáculo original, totalmente digital, sem nenhum encontro físico entre os atores. Um outro texto do Thomas Keck, né, Paraíso Afogado, que reflete sobre as condições que a gente viveu durante essa pandemia, e muito mais. E também, através da Lei Aldir Blanc, eu consegui transformar 2 espetáculos do repertório da Companhia Espaço em Branco em filmes teatrais, né? Eu estou chamando esses filmes de Kino Teatro. Seria até outra categoria, tu chamou, né? Tu falou de teatro digital, eu acho que Paraíso Afogado é teatro digital. Agora, A Fome e Tocar Paraíso, a gente foi para o teatro e decupou os espetáculos a partir de um ponto de vista cinematográfico e utilizou a linguagem cinematográfica para traduzir aqueles teatros em filme, né? Então foi uma experiência ainda distinta do teatro digital. Na Cinemateca Capitólio, a gente vai estar exibindo A Fome, o filme Kino Teatro da Fome. E isso vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente vai poder realmente ver naquela tela gigantesca esse trabalho que ele foi concebido a partir de um olhar cinematográfico, né? Então, finalmente, assim, a obra vai encontrar o seu espaço, o cinema em si, e não a tela do computador. Tem muito mais a ver com Paraíso Afogado, que são essas telinhas. Então, acho que vai ser bem interessante. Nossa, imagina que delícia. A gente fez filme com uma equipe de cinema. O filme foi dirigido por mim e pelo Bruno Goulart Barreto, que é cineasta. Toda a equipe muito foda. Filmamos no Teatro São Pedro, então foi bacaníssimo, assim. E depois foi um deleite todo o processo de montagem, né? Uma coisa da técnica cinematográfica que eu não tinha, porque a nossa edição é sempre ao vivo, né? A gente tá sempre editando o que está acontecendo. A gente não tem essa coisa de trabalhar com os arquivos e com esse distanciamento. E principalmente eu, que dirijo de dentro da cena, eu dirijo muito mais por uma noção da ação física mesmo, de como as ações físicas dos meus colegas batem em mim e como eu vou organizando isso no tempo e no espaço. Aí a experiência que eu tive depois montando os filmes é totalmente outra, né? Lidando com os editores, com a Ana e com o Pedro, que foram meus parceiríssimos, assim, me possibilitou essa outra experiência.
E é isso. A arte vai se expandindo, e quando vê, ali tem teatro. E é teatro cinema, e é teatro web, e é teatro digital, e muitos outros teatros. Para teatro, teatro sem teatro. Então é infinitas possibilidades, né? Tendo É teatro verdade. no nome. Então, João, muito obrigado. Obrigado por essa conversa maravilhosa. E certamente a gente vai estar lá assistindo o festival na Cinema Capitólio. E tomara que esse festival resista mais tempo, né? O pessoal desse coletivo Umbu, né, resolveu fazer Uhum. esse festival, então são vários dias com apoio da Cinemateca Capitólio. Eu acho lindo porque é uma coisa independente, a gente não tá aí no eixo tradicional dos festivais, é uma iniciativa dos artistas para os artistas. Então parabéns, pessoal da Umbu, e eu acredito que isso é um caminho que é necessário cada vez mais, que a gente tome as rédeas de como trazer os nossos espetáculos para o público, né? Como organizar isso. Precisa mais autonomia, né? Nesse lugar aí, de gerir os espaços. Mas então tá, João. Muito obrigado mais uma vez. Até qualquer dia na usina. Espero que em breve. Beijos, querido. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um Papo de Cena do Grupo Jogo. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Jogo no Instagram e Grupo Jogo no YouTube. Se inscreve no nosso canal para receber as notificações aqui embaixo. Não esquece de visitar o nosso site, lá tem conteúdos exclusivos, peças na íntegra, peças digitais. Para assistir é só se cadastrar no nosso site, tem uma aba de membro e lá tem uma aba também que se chama Assista em Casa. Acesse o nosso site www.grupojogo.com.br. Oi, querida. Tá falando comigo, senhora? Este programa é patrocinado, querida. Esse programa é patrocinado com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para as Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Internacionais da República Federal da Alemanha e do Goethe-Institut, nosso parceiro. Acesse o site www.goethe.de/Hilfsfonds. Tschüss! Qual foi a minha proposição, né, para esse trabalho? Não fechar ele enquanto espetáculo. Então eu faço uma apresentação por mês, sempre na última semana do mês, e essa apresentação é única, né? Eu vou evoluindo a performance de mês a mês e só realmente na presença do público e com a presença do público é que eu vou descobrir qual é a forma do dia.